Deixa eu olhar bem para você antes de ir para a citação de hoje. O rosto do outro me obriga. Emmanuel Levinas. Agora pensa comigo. Quando foi a última vez que você realmente olhou para alguém? Não um olhar do tipo passar o olho, julgar rápido, tirar uma conclusão em 3 segundos, mas olhar de verdade, como ser humano. Porque normalmente a gente faz o contrário, né? Vê alguém diferente e já coloca aquela etiqueta. Esse aí é ignorante, essa pessoa é preguiçosa, esse povo não sabe viver não, viu? Quem tá na rua é porque quer. Percebe o perigo disso? A pessoa deixa de ser humana e vira uma caricatura. E talvez seja exatamente aí que começam o preconceito, a intolerância, o bullying, a exclusão e até formas mais profundas de violência. Foi tentando combater isso que Emmanuel Levinas desenvolveu uma das ideias mais humanas da filosofia, a alteridade. Alteridade significa reconhecer que o outro não é uma extensão de você. Ele tem a sua própria história, sua própria dor, seus próprios sonhos, seus medos, sua visão de mundo e experiências diferentes das suas. Parece óbvio, né? Mas olha a internet aí por 5 minutinhos. Hoje, muita gente não quer conversar, quer vencer. Não quer compreender, quer cancelar. E talvez Emicida tenha traduzido isso brilhantemente em Principia, quando ele diz: tudo que nós tem é nós. Olha a profundidade disso, porque numa sociedade cada vez mais individualista, a filosofia de Levinas lembra que ninguém, absolutamente ninguém, existe sozinho. E isso é especialmente importante dentro de uma democracia, porque, como já vimos, democracia não é aquela coisa de todo mundo pensar igual. Democracia é conseguir conviver, mesmo sendo diferente do amiguinho do lado. Pensa aqui numa sala de aula. Um aluno fala uma opinião e, antes mesmo dele terminar, alguém já revira o olho. Outro ri. Outro lá do canto já responde agressivamente. Pronto. O diálogo morreu antes mesmo dele nascer. Muitas formas de violência começam exatamente no processo de desumanização, quando o outro deixa de ser percebido como humano. E aí fica mais fácil humilhar, excluir, ignorar, atacar. E olha como isso aparece em frases aparentemente normais. Se não pensa como eu, tá errado. Essa pessoa não serve para nada. Certos povos não sabem viver civilizadamente. Percebe? Não é só opinião, é redução da humanidade do outro. E talvez o mais assustador é como a gente se acostuma com isso. Levinas viveu o trauma da Segunda Guerra Mundial. Ele viu o que acontece quando uma sociedade começa a enxergar pessoas como números, categorias, ameaças, como objetos descartáveis. E foi por isso que ele insistiu tanto numa ideia radical: ética vem antes de tudo, antes da política, antes da ideologia, antes da discussão. Porque antes de qualquer debate, existe um ser humano na sua frente. Parêntese aqui, se você curte esse tipo de reflexão que mistura filosofia, cotidiano, música e crítica social, segue o Filolab, porque aqui a filosofia não fica presa num livrinho, não. Ela entra na vida real. E agora presta atenção aqui nessa ideia.
Segundo Levina, o rosto do outro cria responsabilidade. Ou seja, quando você encontra alguém, você não pode fingir que aquela pessoa não existe. Por isso, certas cenas incomodam tanto, né? Alguém ali chorando no metrô, uma pessoa passando fome, uma vítima de bullying isolada, porque no fundo, o sofrimento do outro nos convoca. Mas aqui entra um outro problema moderninho. A gente vê tanto, mas tanto sofrimento que começa a ficar anestesiado. Tudo vira notícia, estatística, vídeo curto, meme, algoritmo e o outro desaparece. É exatamente contra isso que leve na luta, contra a perda da humanidade. Talvez ética não seja apenas seguir regras, e sim nunca esquecer que existe um ser humano diante de você. Mesmo quando esse ser humano pensa diferente, vota diferente, vive diferente e acredita em coisas diferentes. Vamos voltar lá no começo, na citação inicial. O rosto do outro me obriga. Olha como pesa diferente, né? Como faz mais sentido agora. Porque talvez o maior desafio da democracia não seja criar leis perfeitas, seja reaprender a enxergar pessoas. Talvez o começo da violência aconteça quando o outro vira um simples rótulo. E talvez o começo da ética aconteça quando ele volta a ser humano. Se esse vídeo te fez pensar, compartilhe, porque algumas certezas merecem olhar o outro nos olhos antes de continuar existindo. Yo filosofar